Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente não atentou contra a democracia e mostra divergências na acusação da Procuradoria-Geral da República. Senado Federal aprova a alteração da lei da ficha limpa e altera a regra para a contagem do prazo de inelegibilidade. União Europeia inicia processo de ratificação de acordo comercial com o Mercosul. China apresenta novos equipamentos militares. Governador de Tocantins é afastado após ser alvo de operação da Polícia Federal. E ainda, maior iceberg do mundo está derretendo na costa da Antártida. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu hoje as defesas de mais 4 réus. O advogado de Jair Bolsonaro questionou a delação de Mauro Cid e disse que o ex-presidente não tem ligação com o 8 de janeiro. O segundo dia de julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe começou com a sustentação oral da defesa do general Augusto Heleno. Heleno responde pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. O advogado Matheus Meyer Milanês afirmou que teve dificuldade para acessar os arquivos disponibilizados pela Polícia Federal e também criticou os prazos para apresentação da defesa. Ele usou dados de postagens de arquivos para argumentar a defesa. O primeiro ponto. Excelências, muito se fala sobre como foi feita a disponibilização dessas provas. Como que a Polícia Federal nos apresentou? A defesa fala muito, reclama muito sobre impossibilidade. Mas vamos mostrar. Um e-mail nos foi enviado com um link de um SharePoint da Polícia Federal. Ele é desta forma, uma pasta tal qual no Windows Explorer. E dentro dessas pastas, excelências, nós temos os arquivos, escrito laudo, número alguma coisa. Mas, doutor, qual o tamanho desses arquivos? Não há problema, nós trazemos um exemplo. 128 GB de material compactado. Todo o material constante nesses SharePoints ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados, excelências. Descompactado pode chegar à marca de 70, 80 terabytes. Como, no curto espaço de tempo que esta defesa técnica teve, é possível de se analisar. E nesta sustentação oral irá se provar a necessidade de ter acesso à prova, não aos IPJs. E aqui, excelências, nós temos um fato curioso, que esta defesa técnica vem desde o primeiro momento martelando a necessidade de se ter acesso à suposta agenda que o Ministério Público traz. Olha a pasta que me surge 2 dias antes do interrogatório. OP Tempus Veritatis. Curiosamente, não se sabe por quê, nem como, se aparece uma pasta com as digitalizações do que seria a Operação Tempus Veritatis. E aqui está a prova de que foi inserida no dia 8 de maio. Lembrando que o interrogatório foi dia 10. Curiosamente, ao se abrir esse link, nós temos ali uma pasta exclusiva ao general Heleno. Abrindo essa pasta, nós temos outros links, mas aqui já são PDFs. E vejam o nome dos arquivos, onde nós achamos a agenda. Olha o nome do arquivo onde está essa suposta agenda. Item 6EQ01AA75-2024. Como é possível localizar um arquivo desse, nessa montanha de documentos e nesse excesso de documentos com nomes que não se entende, não se sabe de onde vem? Com base nisso, essa defesa técnica na fase do 402 requereu nada mais que, desse modo, requer-se a Vossa Excelência, seja determinada a Polícia Federal que apresente material catalogado ou minimamente com índice, que torne possível a análise desse material. Ressalta-se que a nomenclatura utilizada, ofício, e aqui eu coloco números aleatórios, pois não se sabe de onde vêm esses números, torna impossível sua análise, fazendo imprescindível a deferência da presente diligência. Não se pediu aqui mais acesso, haja visto que o acesso foi dado. Curiosamente, pastas iam surgindo após. Mas o que se queria saber é o que tem nisso aqui?
O que quer dizer esse número? Quais são os ofícios? O ofício 12.330 é o celular do general fulano. O ofício 12.700 e tanto é o celular do Beltrano. Não se tem como saber. Então, o que foi pedido na fase do 402 foi minimamente uma explicação, um índice, um sumário que assim o seja, mas nos foi negado sob o pretexto de que seria meramente protelatório. Outro ponto destacado pelo advogado foi o afastamento entre Heleno e Jair Bolsonaro. Segundo Milanês, o ex-ministro se distanciou de Bolsonaro quando o ex-presidente se aliou ao Centrão e se filiou ao PL e afirmou que ele perdeu a influência na cúpula do governo. Durante a sustentação, a defesa citou o depoimento do ex-assessor de comunicação do GSI, que afirmou que Heleno foi perdendo espaço no dia a dia do ex-presidente. A defesa de Heleno também questionou a conduta do ministro relator Alexandre de Moraes e chamou ele de juiz inquisidor. Além disso, ele disse que o juiz não pode, em hipótese alguma, se tornar protagonista do processo. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? A defesa de Augusto Heleno afirmou que o fato dele ser citado como integrante de um gabinete de crise após um eventual golpe de Estado não significa que ele tenha participado da elaboração dessa proposta. Na sequência, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, deu espaço a Celso Vilardi, advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Celso Vilardi afirmou que o ex-presidente não atentou contra a democracia, não discutiu a minuta do golpe. Um processo, senhor presidente, que tem início em relação ao ex-presidente da República, com base numa delação e numa minuta encontrada no celular de uma pessoa que hoje é colaboradora da Justiça. Essa questão, esse é o epicentro, essa é a pedra de toque do processo. É a minuta e a colaboração. Daí em diante, o que aconteceu com a investigação da Polícia Federal e depois com a denúncia do Ministério Público, é, na verdade, uma sucessão inacreditável de fatos. Porque, na verdade, foi achada uma minuta do punhal verde e amarelo, uma minuta, planilha, de uma operação luneta, e como todos nós sabemos, ocorreu o trágico episódio de 8 de janeiro. E o presidente, a quem eu estou representando, foi dragado para estes fatos. Presidente, eu vou demonstrar cuidadosamente, tratando da questão da minuta, ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento, não há uma única prova que atrele o presidente a punhal verde e amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Aliás, nem o delator que eu sustento que mentiu contra o presidente da República, nem ele chegou a dizer participação em punhal, em luneta, em copa, em 8 de janeiro.
nem o delator. Não há uma única prova. E como eu vou salientar aqui, com todo respeito, e, senhor presidente, eu advogo aqui há muito tempo, eu vou fazer críticas que um advogado tem que fazer, mas sempre com respeito. Mas eu vou comprovar que a denúncia proposta sobre o crime do contraditório, o Ministério Público sequer fez prova sobre o crime do contraditório a respeito desses fatos. Não há prova. Eu vou tratar disso. O advogado abriu a defesa falando sobre a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Feitas essas considerações preliminares, eu vou tratar, sem perder muito tempo, porque eu já também falei isso na primeira parte da minha sustentação, sobre a questão da delação. A questão da delação, na verdade, eu não sei se foram 11, 15, 16 depoimentos, ministro Fux, com Vossa Excelência tinha feito a pergunta, é ele que realmente foi chamado para depor 11, 12, 13, 14, 15, 16 vezes. Mas, nas 16 vezes, ele mudou de versão diversas vezes. E isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, no último relatório de novembro, quando se disse que ele tinha inúmeras omissões e contradições. Portanto, na verdade, ele apresentou uma versão e ele alterou essa versão. Mas, para além disto, agora, durante o seu interrogatório, eu fiz a pergunta a respeito de um perfil de Instagram. Falso. Gabriela R. Aonde está esse perfil do Instagram? No celular dele. Eu juntei isso no processo. No celular dele, com a senha. Então, vem essa conversa. Não é ata, com todo respeito ao professor Bittencourt, professor de todos nós. Não tem ata, não tem... O que tem é uma conversa em que ele está revelando a delação para terceiros. O que tem é mais uma conversa em que ele está, na verdade, questionando a sua própria voluntariedade. Ele diz que foi dirigido, ele diz que foi induzido, ele disse que não tinha golpe por parte do Bolsonaro, mas que a autoridade queria conduzir para isso. Isso está escrito. E, aliás, isso também não é uma novidade. Porque isso já tinha saído lá na primeira matéria da Veja, são praticamente as mesmas frases. É que lá ele disse que foi um desabafo. Agora ele repete as mesmas frases, o que coloca em xeque a sua voluntariedade. Mas aí, senhor presidente, vem algo que aqui se falou o seguinte, não, está sendo investigado. Está sendo investigado, realmente tem um inquérito para isso. Mas não precisa ser tão bem investigado, porque meu escritório, a minha equipe, que não tem nenhum investigador, nós conseguimos descobrir fatos só usando a internet. Não precisa de tanta investigação. Porque, por exemplo, a Meta, que estão dizendo que não mandaram coisa, a Meta mandou da onde vieram os códigos dos computadores que utilizaram. A Meta disse quem abriu o perfil. Perfil falso, tratando de delação com o advogado do processo. A Meta diz de onde vem. Foi aberta por um e-mail que pertence ao colaborador. Um e-mail que pertence a ele há mais de 10 anos. A Meta também diz, ela não é uma quebra de sigilo, mas a Meta dá lá o número, perdoe a minha ignorância, eu não sei o nome se é código enfim, tem um código que a Meta manda que você coloca na internet para saber o seguinte, de onde veio? A internet não diz, efetivamente, veio aqui do celular do Celso, que está no Supremo, mas ela dá a localização aproximada. De onde veio essas mensagens? Do condomínio do colaborador. Do condomínio do colaborador. Então, que conversa é essa? Aí é perguntado, é chamado, antes do julgamento, o senhor tem esse perfil? Não, eu não tenho. O que foi isso? Uma montagem. Não, não é uma montagem. O celular é dele, ele que criou esse perfil. A localização da casa dele é a que manda os sinais eletrônicos. E mais do que isso, a senha e o perfil estão colocados no celular dele, que foi apreendido lá atrás, não é de agora.
Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível. Se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável. Que esse homem não é confiável. É tão simples quanto isso. E aí, o que temos, na verdade? Porque eu estou ouvindo, seja pela imprensa, seja em todos os lugares, tratar-se o seguinte: não, a prova independe do colaborador. A prova independe do colaborador. A Polícia Federal tem todas as provas. Colaborador, ora o colaborador ele era importante antes de ser desmoralizado. Agora que ele está desmoralizado porque pego na mentira pela enésima vez. Não é pela primeira vez, pela enésima vez. E agora com duas questões. Ele rompeu a delação formalmente, porque ele, na verdade, rompeu o contrato, ele mentiu e ele colocou sua voluntariedade em xeque. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro e militares discutiram dentro do Palácio da Alvorada um texto que previa a decretação de estado de sítio para impedir a posse de Lula. Em relação a um documento com esse teor que foi encontrado no celular do ex-presidente, a defesa afirmou que o arquivo foi enviado por um advogado e não foi debatido. Celso Vilardes questionou o enquadramento das condutas de Bolsonaro nos crimes de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Segundo o Código Penal, esses crimes exigem a ocorrência de violência ou grave ameaça para serem configurados. Para ele, o que houve foram atos preparatórios, mas não a execução dos crimes imputados pela PGR. Sendo assim, injusto submeter Jair Bolsonaro a uma possível pena de mais de 30 anos de prisão. O advogado Andrew Fernandes, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o cliente dele tentou demover o ex-presidente Jair Bolsonaro de adotar qualquer medida de exceção. Porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Para Andrew Fernandes, está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente. O advogado José Luiz Oliveira foi o último a falar. Ele defende o general Walter Souza Braga Neto e afirmou que o ex-ministro da Casa Civil é inocente. José Luiz seguiu a linha dos outros advogados de defesa e também reclamou da quantidade de documentos anexados ao processo e do pouco tempo para analisá-los. O defensor questionou a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que chamou de mentirosa. O advogado disse que o acordo foi fechado com um réu que estava preso por mais de 4 meses. Lideranças da Câmara dos Deputados avaliam que o projeto de lei da anistia deve avançar na casa após a finalização do julgamento da tentativa de golpe. A sentença do Supremo Tribunal Federal deve sair até o final deste mês. Os partidos PP, União, Republicanos e PSD demonstraram apoio à pauta em reunião de líderes com o presidente da Casa, Hugo Motta. O líder do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias, assumiu que pela primeira vez vê uma possibilidade alta da anistia avançar. Segundo ele, a entrada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nas negociações foi a virada de chave que os partidos de centro esperavam. Integrantes da base governista ainda avaliam que os partidos, principalmente PP e União Brasil, percebam que o investimento na pauta da anistia é essencial para a reaproximação com o eleitor de Jair Bolsonaro em 2026. O presidente da Câmara afirmou aos líderes que o tema terá de ser enfrentado nos próximos dias e pretende fazer uma nova reunião sobre o tema até quinta-feira, junto às lideranças. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, se mostrou confiante no avanço da matéria, com o apoio dos partidos de centro. Ele disse que Hugo Motta se comprometeu a discutir a matéria. Sóstenes ainda defendeu um texto que beneficie não apenas quem participou fisicamente dos atos de 8 de janeiro, mas também quem é acusado de ter organizado ou incitado uma tentativa de golpe de Estado. É esperado também que o texto final seja articulado com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal aprovou um projeto que altera a lei da ficha limpa e muda a contagem do tempo em que uma pessoa fica proibida de se candidatar às eleições.
A matéria, em tese, reduz o tempo de punição para políticos cassados. Isso valerá para parlamentares, governadores, prefeitos e seus vices. A mudança é que o prazo de 8 anos começará a contar a partir do momento da cassação, e não depois do fim do mandato para o qual o político foi eleito e deveria cumprir. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que faz questão dessa modernização e que a inelegibilidade não pode ser eterna. O projeto não altera a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 por abuso de poder político. Isso porque, neste caso específico, o texto mantém válida a regra atual. Pela proposta, a pessoa condenada por abuso do poder econômico ou político não poderá disputar eleições por 8 anos, que serão contados a partir da data da eleição na qual ela cometeu o crime. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro tratamento direcionado para câncer de ovário resistente à quimioterapia no Brasil. O ensaio mostrou que o novo medicamento reduziu em 35% o risco de progressão da doença em comparação com a quimioterapia convencional. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que cerca de 7.300 novos casos aconteçam por ano. A Comissão Europeia iniciou hoje o processo de ratificação do acordo comercial com os países do Mercosul. A Comissão Europeia iniciou nesta quarta-feira o processo de ratificação do acordo comercial com os países do Mercosul, que enfrenta a relutância da França e terá que ser aprovado pelos 27 países do bloco e pelo Parlamento Europeu. O Executivo Europeu validou o acordo comercial com o bloco sul-americano e prometeu garantias sólidas para proteger o setor agrícola, muito crítico ao tratado. A Comissão apresentou hoje propostas para novos acordos com o Mercosul e o México. O Mercosul será o maior acordo comercial da União Europeia até o momento, uma área de livre comércio com 700 milhões de clientes. Este é um pacto comercial fundamental e um passo estratégico para a influência europeia global. A adoção pelos comissários europeus é o primeiro passo antes do envio do Tratado de Livre Comércio aos Estados-membros e aos eurodeputados nos próximos meses. Segundo uma fonte da Comissão Europeia, Bruxelas quer agir com rapidez e espera alcançar um acordo com os 27 países até o final de 2025, enquanto o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa a presidência rotativa do Mercosul. O acordo deve permitir, entre outras coisas, que a União Europeia exporte mais automóveis, máquinas e bebidas alcoólicas para a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Em troca, facilitaria a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja latino-americanos no bloco, sob o risco de enfraquecer alguns setores agrícolas europeus. Desde que as negociações foram concluídas no mês de dezembro do ano passado, os sindicatos de agricultores europeus não poupam críticas ao setor. A França reiterou nos últimos anos sua oposição ao projeto de tratado, que considera uma ameaça para sua produção de bovinos, aves, açúcar e biocombustíveis, ao mesmo tempo em que exige medidas adicionais de proteção. Para tranquilizar o governo francês, Bruxelas pretende completar o acordo com um texto jurídico para reforçar as medidas de salvaguarda para os produtos europeus sensíveis, um gesto que foi bem recebido por Paris. Ataques russos contra a Ucrânia deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica. As autoridades locais informaram que mais de 500 mísseis e drones foram disparados. O exército russo disparou mais de 500 drones e mísseis contra a Ucrânia em um novo ataque em larga escala na madrugada desta quarta-feira, que causou cortes significativos de energia elétrica. Correspondentes da AFP em Kiev ouviram explosões e o som dos sistemas de defesa antiaérea tentando conter os drones. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com este novo ataque, o presidente russo Vladimir Putin demonstra sua impunidade, algo que, sem dúvida alguma, exige uma resposta do mundo. Um funcionário do governo da região norte de Chernihiv, Vyacheslav Shaus, disse que quase 30 mil pessoas ficaram sem acesso à energia elétrica porque os drones atingiram infraestruturas civis. A Força Aérea Ucraniana informou que Moscou disparou 502 drones e 24 mísseis. Autoridades do oeste do país disseram que os ataques deixaram feridos e tanto residências como infraestruturas civis foram atingidas.
As autoridades da região de Kirovogrado afirmaram que 4 funcionários do serviço ferroviário ficaram feridos no ataque. Os Estados Unidos afirmaram ter destruído no Caribe uma embarcação usada no narcotráfico que havia partido da Venezuela. O anúncio do presidente Donald Trump ocorre em uma escalada de tensões com o governo de Nicolás Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que forças americanas atacaram e destruíram no Caribe uma embarcação que transportava drogas a partir da Venezuela. A informação foi repassada a repórteres na Casa Branca. Nós acabamos de, nos últimos minutos, literalmente, derrubar um barco carregado de drogas. Muitas drogas naqueles barcos. E vocês verão isso, vocês lerão sobre isso. Acabou de acontecer há momentos. Temos muitas drogas entrando em nosso país, vindo há muito tempo. E nós simplesmente... Isso veio da Venezuela e está vindo muito pesadamente da Venezuela. Muitas coisas estão saindo da Venezuela. Então nós tiramos isso. No X, antigo Twitter, o secretário de Estado Marco Rubio também confirmou o que chamou de ataque letal das Forças Armadas americanas. Segundo o chefe da chancelaria, foi uma investida contra uma embarcação do narcotráfico que havia partido da Venezuela e era operada por uma organização designada como narcoterrorista. O anúncio ocorreu após dias de crescentes tensões entre Washington e Caracas, que romperam relações em 2019. O presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou o estado máximo de alerta para se defender do que considera ameaças militares dos Estados Unidos. O governo Trump, que acusa o chavista de liderar um cartel de drogas, mobilizou navios de guerra no sul do Caribe em uma operação que classificou como antidrogas. Após esse ataque, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, viajou ao México. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, chegou ao México na terça-feira. A visita coincide com o anúncio de Washington de que forças americanas mataram supostos 11 traficantes em um ataque no Caribe, explodindo um navio que transportaria drogas da Venezuela. Rubio confirmou a ação militar em Miami antes de viajar para a capital mexicana e prometeu que os Estados Unidos usarão todo o seu poder para enfrentar e erradicar esses cartéis de drogas, independentemente de onde operem. O secretário de Estado emitiu o alerta na véspera da assinatura de um protocolo de segurança com o governo mexicano, que rejeita a oferta do presidente americano Donald Trump de enviar tropas para exterminar os cartéis, que ele classificou como grupos terroristas em fevereiro. Rubio vai se encontrar com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum nesta quarta-feira. Trump afirmou na semana passada que se ofereceu para enviar militares, mas que Sheinbaum não quer que ele faça isso e está muito assustada. A líder mexicana disse que vai traçar um limite claro para qualquer potencial intervenção militar dos Estados Unidos, após Trump assinar uma ordem autorizando o uso de militares contra organizações de narcotráfico. Sheinbaum rejeitou qualquer interferência ou violação do território mexicano. Após a visita ao México, Rubio vai continuar a viagem seguindo para o Equador, onde governa o aliado de Trump, Daniel Noboa. O Departamento de Estado disse que o secretário vai exigir ações rápidas e decisivas em ambos os países para desmantelar os cartéis, interromper o tráfico de fentanil, acabar com a imigração ilegal e combater a influência maligna da China. O líder norte-coreano Kim Jong-un desembarcou em Pequim para participar do desfile militar que comemorou o fim dos 80 anos da Segunda Guerra Mundial. O líder norte-coreano Kim Jong-un chegou a Pequim, onde Xi Jinping e Vladimir Putin, seus principais aliados, celebraram a relação estratégica. Kim, o presidente chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin vão se juntar nesta quarta-feira a mais de 20 líderes mundiais em um desfile que marca os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. A China pretende exibir seu poderio militar com tropas marchando em formação sobre voos aéreos e armamentos de última geração na Praça da Paz Celestial. O país promove o desfile como um gesto de unidade internacional e a presença do líder norte-coreano será a primeira vez em que ele aparece junto de Xi e Putin no mesmo evento. Essa é apenas a segunda viagem de Kim ao exterior em 6 anos e, segundo o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, ele teria sido acompanhado pela filha Kim Ju-ae. Kim permaneceu na Coreia do Norte durante toda a pandemia, mas se encontrou com Putin no extremo leste da Rússia em 2023. A aparição pública do líder norte-coreano, ao lado de tantos líderes estrangeiros, durante o desfile e até mesmo na recepção posterior, será inédita. Kim viveu um breve período de diplomacia internacional de alto nível a partir de 2018, quando se reuniu diversas vezes com o presidente americano Donald Trump e com o então colega sul-coreano Moon Jae-in.
No entanto, afastou-se da cena internacional após o fracasso da cúpula com Trump em Hanoi, no Vietnã, em 2019. Durante esse desfile, a China exibiu os mais recentes equipamentos militares. O evento também contou com a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A China realizou um grande desfile militar na capital nesta quarta-feira, assistido pelo presidente Xi Jinping. Em cenas inéditas, ele apertou a mão de seus convidados, os líderes da Rússia e da Coreia do Norte, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho até a Praça da Paz Celestial. O desfile foi uma oportunidade para a China exibir seu poderio militar e comemorar os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Soldados marchando em formação, sobrevoos aéreos e equipamentos de combate de alta tecnologia foram exibidos por mais de 1 hora na Praça Central. Em um discurso, Xi Jinping afirmou que a revitalização da nação chinesa é imparável e que as causas da paz e do desenvolvimento para a humanidade prevalecerão. Hoje nos reunimos solenemente para comemorar os 80 anos da vitória na guerra da resistência do povo chinês contra a agressão japonesa na Guerra Mundial Antifascista. Juntos lembraremos a história, honraremos nossos mártires, prezaremos a paz e avançaremos rumo ao futuro. A China afirmou que o desfile é uma demonstração de unidade com outros países e a presença de Kim marca a primeira vez que ele aparece ao lado de Xi e Putin no mesmo evento. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os três líderes de conspirarem contra os Estados Unidos. Em uma publicação em sua rede social Truth Social, ele disse que a grande questão que precisa ser respondida é se o presidente Xi mencionará a enorme quantidade de apoio e sangue que os Estados Unidos da América deram à China durante a Segunda Guerra Mundial. O evento é o ponto culminante de uma intensa semana diplomática, na qual Xi recebeu líderes de 10 países e outros convidados para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, na cidade de Tianjin, no norte do país. Na reunião, que busca promover uma governança global alternativa, Xi criticou duramente o comportamento intimidatório de alguns, em uma referência velada aos Estados Unidos. Vladimir Putin e Kim Jong-un tiveram uma agenda bilateral na China. O líder russo agradeceu o envio de tropas para lutar na guerra contra a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin se encontrou nesta quarta-feira com o líder norte-coreano Kim Jong-un em Pequim. Pyongyang se tornou um dos principais aliados de Moscou desde a invasão do território ucraniano em 2022 e enviou milhares de tropas e armas para ajudar a expulsar as forças de Kiev da região de Kursk, no oeste da Rússia. Gostaria de agradecer em nome do povo russo por participarem juntos da luta contra o neonazismo contemporâneo. Um parlamentar sul-coreano revelou na terça-feira que informações de inteligência sugerem que cerca de 2.000 soldados norte-coreanos foram mortos apoiando a investida russa na Ucrânia. Rússia e Coreia do Norte assinaram um acordo militar no ano passado que inclui uma cláusula de defesa mútua. De acordo com as obrigações desse tratado, lutamos ao lado do exército e do povo russo. Em visita a Pequim como convidados especiais, Putin e Kim acompanharam o presidente chinês Xi Jinping nesta quarta, durante um grande desfile militar, no qual o gigante asiático exibiu seus mais recentes desenvolvimentos em armas. O líder norte-coreano chegou à capital chinesa acompanhado da filha e possível herdeira Kim Ju-ai, que estreou em um evento internacional. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência Celso Amorim, também pela ex-presidente Dilma Rousseff, que também esteve presente. Em meio às discussões sobre o futuro da guerra, o chanceler alemão endureceu o discurso contra Moscou. Friedrich Merz chamou Vladimir Putin de criminoso de guerra e defendeu ampliar a pressão econômica contra a Rússia. Até o momento, a Alemanha não tem qualquer intenção de enviar tropas para a Ucrânia antes da implementação de um cessar-fogo. Tudo que vem a seguir deve ser abordado primeiro. Só pode ser respondido quando tivermos pelo menos um cessar-fogo em vigor. Até esse ponto, certamente, não haverá desdobramentos de tropas na Ucrânia. E mesmo depois disso, eu colocaria reservas significativas para a República Federal da Alemanha. Sobre o presidente russo Vladimir Putin, Merz foi categórico.
Ele é um criminoso de guerra. Ele é talvez o mais sério criminoso de guerra do nosso tempo, aqueles que vemos atualmente em grande escala. E precisamos simplesmente ser claros sobre como lidar com criminosos de guerra. A indulgência não tem lugar aqui. Na visão do chanceler alemão, Putin não tem motivo para buscar um cessar-fogo ou mesmo um acordo de paz, e por isso Ucrânia e aliados devem criar esse motivo. Segundo Merz, militarmente será difícil, mas economicamente pode ser feito, acrescentando que se trata de exaustão econômica, através de tarifas sobre aqueles que ainda têm comércio com a Rússia. No próximo bloco, o governador de Tocantins é afastado após ser alvo de operação da Polícia Federal. E ainda, a Polícia Civil é morto a pauladas em comunidade no centro de São Paulo. O governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, ele foi afastado do cargo. A operação deflagrada na manhã desta quarta-feira investiga o desvio de dinheiro voltado ao enfrentamento da Covid-19 durante a pandemia. As investigações da Polícia Federal, que tramitam sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça, apontam fortes indícios de um esquema de desvio de recursos públicos entre os anos de 2020 e 2021. A instituição também afirma que no mesmo período os investigados teriam se aproveitado do estado de emergência em saúde pública e assistência social para fraudar contratos de fornecimento de cestas básicas. Segundo a apuração, foram pagos mais de 97 milhões de reais em contratos para fornecimento de cestas básicas e frangos congelados, com prejuízo estimado superior a 73 milhões de reais aos cofres públicos. Os valores desviados teriam sido ocultados por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. Em nota, o governador afastado disse que a decisão é precipitada, que vai acionar os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo. Em uma outra operação, agentes da Polícia Federal foram às ruas para investigar a suspeita de fraude na licitação de um hospital em construção na cidade de Macapá, avaliado em quase 70 milhões de reais. Durante o cumprimento dos mandatos, uma pessoa foi presa em flagrante. Segundo os investigadores, ele tentou esconder um aparelho celular. A investigação aponta ainda indícios de desvio de recursos públicos da Secretaria Municipal de Saúde de Macapá. Um dos investigados teria sacado cerca de 9 milhões de reais em espécie. Os investigados podem responder por corrupção passiva e ativa, peculato, lavagem de dinheiro e fraude em licitação. O deputado estadual Tiego Raimundo, conhecido como TH Joias, foi preso na manhã de hoje no Rio de Janeiro. O parlamentar é suspeito de tráfico de drogas, corrupção e lavagem de dinheiro, além de negociar armas e acessórios para o Comando Vermelho. A Polícia Civil disse ter encontrado provas robustas de que TH, além de usar o mandato para favorecer a facção, intermediava a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones. Segundo a denúncia do Ministério Público, os antidrones eram usados para dificultar operações policiais. Além disso, a promotoria afirma ainda que TH nomeou outros suspeitos de envolvimento em cargos na Alerj. Outras 13 pessoas também foram presas, junto com TH das Joias. Entre eles, Gabriel Dias, suspeito de pertencer ao Comando Vermelho, e Luiz Eduardo, assessor parlamentar de TH. O presidente estadual do MDB, Washington Reis, afirmou que o partido decidiu expulsar o parlamentar. Ele disse que TH já não seguia a orientação partidária nos posicionamentos e votações na Alerj. Tiego Raimundo já havia sido preso em 2017. Na época, a investigação apontava que ele recebia informações de policiais como data de operações e repassava para diferentes facções, recebendo R$11 mil por semana. 2 homens morreram após um tiroteio na Taquara, zona oeste do Rio. Um terceiro homem conseguiu fugir. O carro de um idoso que passava no momento ficou com várias marcas de tiros, mas o motorista não se feriu. Segundo informações, o confronto foi entre traficantes e milicianos da região. Um policial civil foi morto a pauladas em uma comunidade no centro de São Paulo. A polícia militar suspeita que ele tenha sido linchado após se desentender com moradores da favela do Gato. Segundo a polícia militar, um dos suspeitos detidos contou que o policial civil entrou na comunidade e arrombou a porta de um dos apartamentos de um prédio. Depois, segundo o suspeito, o agente entrou em luta corporal com ele e atirou.
Essa ação do policial provocou a reação dos moradores, que lincharam o Caio. O homem baleado foi detido pela PM num hospital. Segundo a investigação, ele era foragido da justiça e estava sendo procurado pela polícia por descumprir medidas restritivas contra a violência doméstica impostas pela Lei Maria da Penha. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o agente morto foi identificado como Caio Bruno, de 33 anos. Ele trabalhava no Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos. A seguir, o derretimento de um gigantesco iceberg na Antártida e o novo controle parental do ChatGPT. Um iceberg gigante se desprendeu há 39 anos e está derretendo na costa da Antártida. O iceberg gigante A23 tem atualmente um tamanho de 1.770 km², com uma largura que atinge 60 km. Mas no início do ano, o imenso bloco de gelo cobria quase 4.000 km². Uma análise da AFP a partir de imagens de satélite do Serviço Europeu Copérnicos mostra o impacto das águas que se tornaram mais quentes. Ao se deslocar para o norte e, portanto, para regiões menos frias do Oceano Austral, grandes pedaços se desprenderam. O iceberg já foi o maior do mundo há 39 anos atrás. Se desprendeu da Antártida em 1986, antes de encalhar no Mar de Weddell, onde permaneceu preso ao leito oceânico por mais de 3 décadas. Em 2020 voltou a se movimentar, arrastado como outros icebergs pela corrente circumpolar antártica. Em março de 2025 voltou a encalhar, próximo à Geórgia do Sul, quando gerou receio de que ameaçasse a subsistência de pinguins e focas. O A23 terminou seu percurso contornando a ilha à medida que as fortes ondas e as águas menos frias deste oceano o desgastavam. A formação de icebergs é um processo natural e os cientistas estimam que o ritmo em que a Antártida os produz aumentou, provavelmente devido às mudanças climáticas provocadas pelas atividades humanas. A empresa americana de inteligência artificial OpenAI anunciou que vai adicionar controles parentais no ChatGPT. Na semana passada, um casal americano afirmou que o sistema incentivou o filho adolescente a cometer suicídio. A empresa americana de inteligência artificial OpenAI anunciou que vai incluir controles parentais no ChatGPT. A decisão foi tomada uma semana depois de um casal nos Estados Unidos afirmar que o sistema teria incentivado o filho adolescente a cometer suicídio. De acordo com a nota, a partir de outubro, os pais vão poder vincular sua conta à do filho. Assim, será possível controlar como o ChatGPT responde ao adolescente, com regras de comportamento adequadas à idade. Os pais também receberão notificações do ChatGPT quando o sistema detectar que o adolescente está em um momento de angústia aguda. Um casal relatou em uma ação apresentada na segunda-feira em um tribunal da Califórnia que o ChatGPT cultivou uma relação íntima com seu filho por vários meses entre 2024 e 2025, antes de sua morte. A denúncia alega que em sua conversa final, em 11 de abril de 2025, o ChatGPT ajudou a roubar vodka dos pais. Também forneceu uma análise técnica sobre um nó corrediço, com o qual poderia potencialmente enforcar um ser humano. O filho do casal foi encontrado morto horas depois, usando o método. A Justiça do Ceará confirmou que o zagueiro Davi Luiz foi denunciado por uma mulher. O ex-jogador da seleção brasileira teria ameaçado uma assistente social após manter um relacionamento amoroso com ela. O zagueiro Davi Luiz, atualmente no Paphos do Chipre, foi denunciado por uma mulher por supostamente tê-la ameaçado após manter um relacionamento amoroso. O caso está sob sigilo, mas a Justiça do Ceará confirmou que a suposta vítima denunciou o Davi, com quem teria saído quando ele jogava pelo Fortaleza no início do ano. De acordo com a queixa, a assistente social Francisca Caroline Barbosa alega que o zagueiro de 38 anos escreveu uma mensagem com ameaças à sua família. No texto, ele teria dito: "Você sabe que tenho dinheiro e poder, então não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir." Em um vídeo divulgado numa rede social, Davi Luiz afirmou que nunca ameaçou ninguém e que nunca esteve com Caroline, mas admitiu que errou a trocar mensagens com ela. O ex-jogador da seleção brasileira frisou que sua defesa está tomando medidas legais e que espera que a justiça seja feita o mais rápido possível.
Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite para vocês e até amanhã.